A palavra que eu gostaria de meditar hoje se encontra ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4. E ela diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aleluia. Gostaria de ler novamente. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui ele fala sobre que Satanás, o Deus deste século, ele cega determinadas pessoas, os incrédulos, assim ele chama. Nesse primeiro momento eu gostaria de tentar identificar quem são esses incrédulos. Será que são todos aqueles que não creem? É isso que Paulo está falando? Então a primeira questão é: quem são esses incrédulos que Satanás está cegando? E a segunda questão é: será que eles não conseguem crer? Eles estão sendo cegos, então eles podem ou não crer em Cristo Jesus? Bom, a primeira pergunta de quem são esses cegos, acho que no versículo 3 dá um pouco aí dá uma certa pista para a gente entender. Ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. É para aqueles que se perdem. E nós sabemos que aqueles que se perdem é aqueles que já rejeitaram a Cristo Jesus. Não são qualquer pessoas. Parece que esses incrédulos não é toda e qualquer pessoa que ainda não veio a crer, mas é as pessoas que já foram pregadas o evangelho e elas não creram em Cristo Jesus. Então estes estão à disposição do inimigo para serem enganados. Tem um outro texto que Paulo escreve aqui em 2 Coríntios. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, e vamos tentar entender um pouco mais dele em outra carta, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Ele começa a falar sobre as coisas do fim. Ele fala sobre a vinda do iníquo. Ele está falando aqui sobre o anticristo. Antes de Jesus vir, o anticristo vai vir, vai se manifestar. Veja que no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 9 e 10, ele diz assim: a vinda desse perverso, o anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão se perdendo. Aqui nós já conseguimos ter uma noção de que ele usará de todos os meios para enganar aqueles que estão se perdendo. E quem está se perdendo é aqueles que já rejeitaram Cristo Jesus. Porque nós que cremos em Cristo Jesus não estamos nos perdendo. Nós podemos ter qualquer problema, nós podemos ter dificuldades tamanhas que nós viemos até mesmo morrer neste mundo, mas estar se perdendo é mais referente ao mundo eterno, à eternidade. Nós somos mais do que vencedores nesse quesito. Então, o inimigo, ele vem com toda poder e fazendo maravilhas e com toda astúcia para enganar o que estão se perdendo. E ele continua: por quanto? Ou seja, por quê? Alguém pode estar perguntando: mas por que Deus permite que ele engane essas pessoas? Ele continua falando ali, ele responde isso: porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Eles estão se perdendo por ter rejeitado a verdade que poderia salvar. E é por isso que Deus permite que eles sejam enganados por Satanás. E é aí que nós conseguimos ver que os incrédulos, o mundo, o qual Satanás está agindo e enganando, são esses que já rejeitaram a Cristo Jesus. Então Cristo, Deus, de certa forma, permite que eles sejam enganados. Ali mesmo nessa carta, em 2 Coríntios, no capítulo 11, mais à frente, ele diz: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Aqui é mais uma forma de Paulo estar dizendo que Satanás ele tem o poder de ludibriar as pessoas. Ele tem esse poder, ele tem astúcia, ele tem sabedoria, ele pode usar coisas que parecem boas para enganar as pessoas. Então nós já conseguimos identificar quem é essas pessoas que são enganadas por Satanás. E a segunda questão é: será que essas pessoas podem vir a crer?
o mesmo apóstolo, num capítulo anterior a este que é o texto base, nós lemos 2 Coríntios, no capítulo 4, e ele está dentro de um contexto ali, a qual ele estava falando da forma, aliás, deixa eu ler aqui que vocês vão entender. No segundo capítulo, no capítulo 3, no versículo 15 e 17, ele diz assim: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, aqui já nos dá uma indicação, ele está falando dos judeus. Quando Moisés é lido, onde Moisés era lido? Na sinagoga, nos cultos judaicos. Então ele está fazendo referência maior àqueles que são judeus e não creem em Jesus. É claro que ele está falando de todos os incrédulos que já rejeitaram Jesus, mas ele entra nesse assunto falando dos judeus que estão ali e não creem em Jesus. Novamente, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós vemos que ele está falando dos judeus, que eles não se convertem, então um véu cobre o coração deles. É uma forma de dizer que eles não conseguem ter entendimento, porque eles rejeitaram a palavra, aquilo que é a verdade. Então, de certa forma, eles estão sendo enganados. Aqui no capítulo 3, ele fala como se fosse um véu que está encobrindo. No capítulo 4, ele trata do mesmo assunto e fala que é Satanás que está enganando. Em Romanos, uma outra carta, o mesmo apóstolo diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, e essa mensagem que vem da palavra de Cristo. Ele fala a forma que nós podemos vir a crer em Cristo. E nós já vemos que ele falou, um véu cobre o coração deles. Mas ele continua, mas quando alguém se converte ao Senhor, ou seja, já deixa claro que essas pessoas que estão lá, que estão com véu no coração, eles podem sim se converter ao Senhor. Ali ainda em Romanos, no capítulo 11, no versículo 23, ele diz: quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Quem lembra aí do assunto do domingo passado, foi falando sobre os judeus e a igreja. E eu trouxe à memória que essa parte aqui de Romanos, no capítulo 11, Paulo fala que Jesus, ele é uma árvore. E os ramos dessa árvore, os ramos naturais dela, são o próprio povo judeu, que é da onde Jesus veio. No entanto, aqueles que não creem em Jesus, é como se fosse retirado da árvore. São ramos dessa árvore que são retirados dela. E os que são de outras nações e passam a crer em Jesus, eles são enxertados nessa árvore. Então a fé em Cristo Jesus é que nos conduz a estar nessa árvore, que é Cristo Jesus. E eles são tirados da árvore quando não creem. Mas veja, ele diz, se eles não continuarem na incredulidade, serão novamente enxertados nessa árvore. Ou seja, esses que são enganados por Satanás, têm sim a oportunidade de passar a crer no Senhor Jesus. E não é à toa, no mesmo capítulo qual nós iniciamos a ler, que é 2 Coríntios 4, ele diz ali que Satanás, ele trabalha tipo numa escuridão, ele cega o entendimento. Mas no versículo 6 ele diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo, Jesus, brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Satanás, ele traz a ignorância para os incrédulos e Jesus traz o conhecimento para aqueles que já têm fé. Nós vemos esse contraste entre o inimigo e Jesus. E vamos ver alguém diferente, vamos ver Pedro falando também, mais ou menos nesse assunto. 2 Pedro, na carta que Pedro escreveu, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Devemos ter confiança, crer nas palavras dos profetas. E vocês farão bem se nelas prestarem atenção. Ele coloca a responsabilidade nas pessoas. Você tem que crer nessas palavras. Você fará bem se prestar atenção nela. Como uma candeia que brilha. Essas palavras são como algo que traz luz em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Parece que ele está descrevendo aqui uma conversão das pessoas. Creia na palavra que os profetas disseram. Eles falaram sobre Jesus, eles pregaram sobre Jesus, que ele vinha e faria o que fez. Creia nele, continua crendo, vocês farão bem, e nascerá essa estrela alva em seus corações, que te dará entendimento. Ou seja, a segunda questão é, será que eles podem crer? Parece que Paulo responde que sim, há sim uma possibilidade deles crer.
continuarem crendo no Senhor Jesus. Nós temos que ter a noção de cada vez que nós pregamos o Evangelho, nós temos o Espírito em nós. E o Espírito, ele é luz. E foi lido aqui que onde há o Espírito há liberdade. Portanto, quando estamos pregando o Evangelho, ele se faz presente também naquele que está escutando. De certa maneira, ele está inibindo a ação do inimigo que engana. Então ele está tirando aquele poder enganador de Satanás, te dando liberdade para poder crer em Cristo Jesus. E para poder não crer, porque ele te dá liberdade. Você pode tanto crer quanto não crer. Depende da pessoa se ela vai ou não crer. É por isso que há muitos ainda que, como a palavra diz, que dormem, escutam, mas rejeitam, e escutam novamente e rejeitam, porque Satanás, ele tem aquela, como o Paulo diz, ele pode até se transformar em anjo de luz, uma certa forma de dizer que Satanás, ele é muito esperto em saber trazer argumentos que possa levar a mente a ir para longe de Cristo. No entanto, a palavra também de Deus, ela é sabedoria e ela é cativante. Jesus disse que quando ele for levantado, atrairá a todos. Há uma luz que brilha e também pode libertar aqueles que estão no engano de Satanás. Porém, muitos ainda acabam preferindo o mundo. Mas o que fazer diante disso? A questão central era tentar responder esses versículos. Ele diz que Satanás engana os incrédulos, o Deus desse mundo. E eu quis trazer aqui, mas quem são esses que Satanás está enganando? Primeiramente, aqueles que já ouviram o Evangelho e rejeitaram Jesus. A segunda questão é, eles podem passar a crer? Paulo acredita que sim, eles podem. E o mesmo Paulo responde, mais ou menos, como fazer? Lá em 2 Timóteo ele diz, no capítulo 2, versículo 24, ao servo do Senhor, a nós, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. É sermos aquilo que Jesus quer que sejamos. É pregar o Evangelho trazendo a verdade, com amor, com paciência, sabendo que nós somos usados, sim, mas quem dá o fruto e o crescimento é Ele. Não sou eu ou você que converte. Pregue com paciência, essa é a ordenança. Quem converte é o Senhor. Amém, amados? Era isso que eu tinha para trazer hoje. Aplaudam ao Senhor.